Olá, aluno, bem-vindo de volta. Estamos na aula 13 do nosso curso de Excel e nessa aula nós vamos conhecer os recursos congelar painéis e formatação condicional. Para isso, nós vamos utilizar aqui o nosso controle financeiro, é o mesmo arquivo que a gente tem trabalhado nos últimos temas. A gente tem aqui os gráficos que foram criados no tema anterior e a planilha compras. Vamos começar abordando os recursos aqui com a planilha compras, ok? Vamos começar por esse tal desse congelar painéis. O que é o congelamento de painéis? Imagine aqui, nós temos uma planilha que já tem bastante dados, né? Tem bastante dados na vertical, eu rolo a minha planilha e os dados vão subindo, mas eu poderia ter aqui uma planilha também com dados na horizontal, que eu vou rolar para o lado e a planilha vai indo para o lado, né? Nosso caso é uma planilha vertical. Observe que quando eu rolo a minha planilha para baixo, essa primeira linha, que é onde estão os meus títulos, ela some. E aí eu fico sem uma referência para me orientar sobre o que são esses dados. Por exemplo, eu estou vendo aqui do milho, eleger, qualquer, elefante. Eu não sei o que são isso, né? Eu sei que são marcas, mas é porque eu já conheço a planilha. E se fossem nomes? E se fossem sobrenomes? E se fosse endereço? É difícil saber sem a minha linha de títulos, né? Eu não sei se, por exemplo, isso é item, isso é categoria, essa é a quantidade, esse é o valor no mercado 1, esse é o valor no mercado 2. Não tem como eu saber tudo isso sem a minha linha de títulos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fixar essa linha para que ela continue visível quando a gente rolar essa planilha para baixo. Como eu faço? Eu vou clicar aqui em exibir e em congelar painéis. Observe que quando eu clico em congelar painéis, eu tenho três opções. Vamos começar aqui com a opção congelar linha superior, que é o que a gente vai utilizar nessa planilha nossa. Quando eu faço o congelamento da linha superior, observe o que acontece ao rolar a planilha para baixo. A minha linha de títulos continua ativa. Você pode observar aqui que eu estou com a linha 50 sendo exibida e a minha linha 1, que é onde estão os meus títulos, ainda está lá, ela não some. Isso me ajuda a me orientar, por exemplo, sobre o que são esses dados, porque eu continuo com a minha linha de títulos aqui, certo? Agora, se eu tivesse os meus dados na primeira coluna, o que pode acontecer em algumas situações, eu poderia congelar apenas a primeira coluna, vindo aqui em congelar painéis, congelar a primeira coluna. Observe o que acontece quando eu faço isso. A minha primeira coluna fica fixa, não importa quanto eu role a planilha para o lado, a minha primeira coluna fica fixa, certo? Não é o nosso caso, nós não precisamos disso por enquanto, nós precisamos apenas congelar a primeira linha superior, que a nossa planilha é vertical. Eu tenho também a opção congelar painéis, que é a primeira opção daqui. O que essa opção faz? Eu vou pintar aqui algumas células só para mostrar para você exatamente o que essa opção faz. Então, olha aqui. Quando eu utilizo a opção congelar painéis, o Excel vai congelar todas as linhas que estão acima daquela célula e todas as colunas que estão à esquerda daquela célula. Observe aqui. Eu selecionei esta célula, vou clicar em exibir, vou clicar em congelar painéis. Se você observar bem de pertinho, o Excel criou aqui duas linhas, uma linha na vertical e uma linha na horizontal. Essa linha é exatamente o limite adjacente entre a célula que está selecionada e é nessa linha que o Excel faz o congelamento, tanto da linha quanto da coluna. Vamos ver como é que fica então. Olha se eu rolar a minha planilha para baixo. As 6 linhas de cima ficam fixas, certo? E se eu rolar a minha planilha para a direita, as duas colunas da esquerda ficam fixas. Então eu posso rolar para baixo, rolar para a esquerda, rolar para a direita, que esses espaços amarelos aqui, que são os limites dos painéis congelados, ficam visíveis sempre. Então se eu tiver uma planilha com títulos nas linhas superiores e nas colunas da esquerda,
esse espaço que eu utilizei para congelar painéis fica sempre visível para mim, certo? Vou excluir essa planilha porque eu criei só para exemplificar e vamos voltar aqui para nossa planilha que já está com a primeira linha fixa e vamos agora para o conceito de formatação condicional. O que é formatação condicional? A formatação condicional é uma análise que o Excel faz dentro de um intervalo de células e faz a formatação de todas as células que obedecem um critério que você pré-determina. Vamos ver como se funciona na prática. Imagine aqui que eu tenho uma relação de vários itens ou de vários nomes na minha planilha. Eu vou utilizar aqui a nossa coluna A, que é a nossa coluna de itens, certo? E imagine que eu quero fazer uma verificação para ver se entre esses dados não tem nenhuma informação repetida, não tem nenhuma informação duplicada. Eu consigo dar um comando para o Excel fazer essa verificação automaticamente, tanto dos dados inseridos quanto dos dados futuros. Eu seleciono aqui a minha coluna A, ou a coluna que eu desejo fazer a formatação condicional. Na minha página inicial, eu tenho aqui o botãozinho de formatação condicional. Quando a gente entra em formatação condicional, temos aqui vários tipos de formatação condicional que o Excel nos oferece. A gente vai começar trabalhando com as formatações disponíveis em realce de células, ok? Então vamos lá, clicando em formatação condicional, realce de células, valores duplicados. Veja o que vai acontecer. Abre essa janela, onde eu posso definir o formato que eu quero que seja aplicado nas células que obedecem àquele critério. O padrão para células duplicadas é um vermelho claro com a fonte vermelho escuro. Dou OK. Observe o que vai acontecer aqui embaixo, que eu tenho alguns valores repetidos que foram inseridos propositalmente. Eu tenho aqui dois dados que estão duplicados. O meu item açúcar e o meu item leite condensado. Observe que essa formatação condicional ela continua rodando mesmo que eu faça a exclusão desses itens. Por exemplo, eu vou excluir aqui açúcar e vou excluir aqui leite condensado, que são as minhas células que estavam repetidas. Se eu inserir aqui embaixo novamente açúcar, veja o que vai acontecer. A célula fica vermelha automaticamente, porque a regra continua rodando, certo? Então vamos deixar essa regra ativa aqui e vamos para a próxima. A nossa próxima formatação, na verdade, são duas regras muito semelhantes, as regras é maior que e é menor que. Como eu falei anteriormente, o Excel tem nomes de funções e de recursos muito intuitivas. Então você já deve imaginar que as regras de é maior que e é menor que formatam os valores dentro de um intervalo de células que obedeçam ao critério de ser maior ou menor que um determinado número. Então vamos ver como isso funciona na prática. Imagine que aqui na minha coluna quantidade eu tenho as quantidades de cada produto que eu vou comprar. Imagina que eu queira descobrir quais produtos eu estou comprando muito. Algum produto que eu esteja comprando uma quantidade elevada, eu quero descobrir quais produtos eu estou comprando mais do que 3 unidades, por exemplo. Então, quando eu clico em é maior que, eu abro essa caixa e eu vou estabelecer um número aqui. Eu vou falar 3, por exemplo. O Excel vai formatar para mim automaticamente todos os números que são maiores do que 3. E aí fica muito fácil de eu identificar. Só olhando aqui eu bato o olho e já sei. Opa, peraí, estou comprando muito iogurte. Opa, eu estou comprando muito leite integral. Opa, eu estou comprando muito açúcar. Então o Excel já me indica automaticamente. E assim como aquela regra de duplicados, eu também permaneço com essa regra vigente. Se eu alterar aqui alguma quantidade para 8, por exemplo, o Excel vai formatar automaticamente e essa regra continua sendo executada, certo? A nossa regra é menor que faz a mesma coisa, eu consigo formatar valores que sejam menores que um determinado número. Então vamos aqui para uma próxima que é um pouquinho diferente. Eu vou selecionar a minha coluna marca e imagine que eu tenho uma relação de nomes aqui muito grandes e eu quero filtrar mais facilmente, identificar mais facilmente alguma célula que contém um pequeno fragmento de texto. Então imagina, por exemplo, que eu tenho uma planilha de alunos com uma relação de 3.000 alunos e eu quero identificar facilmente todos que foram reprovados. O que eu faço? No nosso caso aqui vai ser diferente. Eu vou marcar todos os itens que sejam de uma determinada marca. Eu quero saber, por exemplo, quantos itens da Dove eu estou comprando, porque os itens da Dove, teoricamente, são mais caros e eu quero substituir por um genérico. O que eu faço? Clico em regra de realce novamente e clico em texto que contém. Quando eu clico em texto que contém, eu vou colocar um texto. Então, no caso daquele exemplo de alunos, eu escreveria aqui reprovado. No meu caso, imagina uma marca que seja cara
e Dove ou, por exemplo, IP e dou OK. O Excel, nessa coluna apenas, vai marcar todas as células que contêm a palavra IP. Então, eu tenho aqui, por exemplo, e eu tenho aqui. E se eu inserir uma nova linha com esse texto, também vai ser marcado, certo? E nesta aula nós temos ainda um outro tipo de formatação condicional, onde o Excel faz uma contagem e formata os 5 primeiros valores, os 10 últimos valores, por exemplo. São várias regras nessa categoria, então eu vou selecionar aqui a minha coluna total, para que o Excel faça uma formatação e você vai ver melhor agora do que eu estou falando. Eu vou clicar aqui em formatação condicional, regra dos primeiros últimos. Aí eu tenho várias opções. Eu posso formatar, por exemplo, os 10% maiores, os 10% menores, os 3 primeiros maiores, os 3 primeiros menores. Eu vou fazer um aqui só como exemplo. Eu vou pedir para o Excel me indicar quais são os meus 5 maiores itens da planilha. Porque se eles são os 5 maiores, então se eu der uma atenção maior a esses itens, provavelmente eu vou ter uma economia muito grande na minha compra mensal. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em regras de primeiros últimos e vou clicar em os 10 primeiros itens. Muita atenção, apesar de essa regra se chamar os 10 primeiros itens, eu posso utilizá-la informando apenas 5, que é o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui os 5 primeiros itens e eu tenho aqui as opções de cor. O Excel já me dá alguns padrões de cor. Geralmente o padrão dele é esse vermelho com a fonte vermelha escura, mas eu tenho outros padrões aqui, amarelo, eu posso fazer um personalizado, mas vamos utilizar esse amarelo aqui. Então observe que o Excel formatou para mim apenas os 5 primeiros maiores. E agora com esses dados facilmente indicados, eu posso ir direto e ver, poxa, esse item está gastando um pouco mais, talvez eu possa reduzir a quantidade dele, ou talvez eu possa trocar a marca. É muito mais fácil eu identificar os itens que estão custando mais na minha planilha quando o Excel faz essa autoverificação para mim, essa autoformatação e me indica quais são os 5 maiores itens, certo? É isso que nós temos de formatação condicional. Não deixe de fazer a tarefa que está sendo solicitada ao final do nosso arquivo em PDF e até a próxima.